Agora, professor, falando em fundos imobiliários de galpão, que aliás é um segmento que eu gosto bastante, eu acho que os galpões logísticos vêm se provando aí como um ótimo investimento no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Falando ainda até nos REITs que temos nos Estados Unidos. Quais são os top fundos imobiliários aí? São vários, né? Eu sei que você não vai conseguir citar todos, mas alguns que vêm à sua mente agora que você gosta bastante. Pô, legal. Vamos lá. Primeiro, por que eu gosto de logística, né? Eu acho que a logística, ela carrega uma característica interessante. Primeiro, nós temos um déficit logístico no Brasil histórico. Então, assim, o inventário logístico de condomínios logísticos no Brasil é de uma cidade nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma avenida imensa para crescer. Segundo, que no final das contas, o logístico perto dos centros urbanos vale um terreno. Então, quem não quer ter um imóvel perto de um centro urbano? Tá? A logística ajuda muito, ajuda. Né? Terceiro, depois da pandemia, o senso das pessoas de urgência para receber seus produtos em casa aumentou de uma maneira exponencial. Então, realmente, hoje muitas pessoas perderam o receio de comprar pela internet e a necessidade de receber no prazo, assim, rápido. Mercado Livre é campeão de fazer isso, né? Outro ponto, a logística, ela carrega uma versatilidade interessante, porque o galpão, ele pode ser adaptado, né? Você pode ir embarcando tecnologia, você pode ir transformando em galpão refrigerado, né? Para congelados, enfim, você tem uma série de questões aí. Outra questão que também é importante é que o galpão, ele pode ser modularizado, então você pode fatiar o galpão e atender segmentos diferentes. Por exemplo, você tem uma cidade que é forte em 3 áreas. Você pode atender logisticamente 3 áreas nesse mesmo galpão, por exemplo. Então, é bem versátil, né? Agora, opções de investimento. Vamos lá. Eu acho que não podemos nos esquecer do HGLG pela história, né? Eu acho que o HGLG é um fundo que carrega, já comprovou já a sua excelência, né? Nós temos um fundo que vem ganhando representatividade no mercado, o BTLG, né, que anunciou que deve adquirir agora 13 ativos, né, diferentes. Nós temos também o XPLG, que é um fundo que, salvo engano, 1 milhão de metros quadrados, né? Salvo engano, é um número emblemático. Então tem também uma opção. Porque passou um probleminha aí, não sei se foi com Americanas ou com aquele Mercado Dia, né? Na verdade, com Dia, né? Na verdade, ele está passando, né? Um galpão está com inadimplência, com desocupação, o outro galpão já foi reocupado e o locatário que está lá vai começar a pagar o aluguel, porque tinha um combinado entre as empresas lá, mas, enfim, ele não está honrando pelo lado do Dia, mas vai começar a pagar o aluguel agora no final do ano, no início do ano que vem, no caso. O LVBI, também eu gosto muito do portfólio do LVBI, um fundo muito bem gerido. Ele também tem um problema com a Dia, agora aqui em Mauá, que também deve abrir um pouco mais a vacância do fundo. Tem um galpão em Cajamar. Esse não tem problema financeiro, porque ele tem uma renda garantida, mas também precisa alocar lá. Então, assim, o XPLG está no mínimo de histórico de vacância, praticamente. Acho que está num momento bom. O HGLG, ele está num momento bom, porque agora está investindo em desenvolvimento imobiliário, inclusive para o Mercado Livre, lá em Lauro de Freitas, na região metropolitana. Então, o HGLG por um motivo, o BTLG pelo motivo de uma aquisição relevante. O fundo estava com quase 2 bilhões em caixa, fazendo uma aquisição relevante. O XPLG, porque está no mínimo histórico de vacância. O LVBI deve abrir uma vacância agora, mas o portfólio descontado, porque passou por uma reavaliação patrimonial. Bresco, por um motivo diferente. Vacância também sendo reduzida, a vacância praticamente concentrada em Contagem. 2 ativos que eles recentemente adquiriram, um em Osasco, raio 15 de São Paulo, dentro de São Paulo praticamente, e o outro na Bahia também, Simões Filho, locado para a Natura, um galpão gigantesco lá, que é um hub importantíssimo ali para a Natura, né? Um ativo numa região um pouco diferente, né? Chama Murici, lá perto de Maceió, mas é um galpão muito importante para a operação, num contrato de mais de 10 anos, acho que tem mais 12 anos de contrato com a... E é um inquilino bom, né? É um inquilino bom. Então, veja, são 5 fundos que eu comentei aqui, com potenciais e com momentos diferentes e talvez interessantes por momentos diferentes. Então, olha como é curioso o mercado de fundos imobiliários, né? Da mesma coisa que a gente falou do shopping. Estratégias diferentes e que são que boas, se complementam, né? Se você virar para mim e falar assim, então escolhe um, escolhe 2, aí tá difícil, porque são várias estratégias diferentes. São várias estratégias embarcadas, sem contar os híbridos, né?
Você tem hoje KNRI, né? Você tem KNRI, você tem Aliança, você tem o RBRP, que tem logística. Então, assim, você ainda sem contar, você tem o GARI. Nós falamos. O GARI que a gente falou agora há pouco, que tem galpões logísticos ali dentro, com contratos atípicos de longuíssimo prazo, embora o risco do GARI, na minha opinião, foi até bom relembrar isso, é que um contrato importante vence em 2027, se eu não estiver enganado, e que representa uns 27, 28% do fundo, se eu não estiver enganado, tá? Desculpe os números aí, mas é só para dar o contexto. Então, cada um por momentos diferentes. Então, às vezes o GARI tem logística, talvez com yield melhor, porque o mercado enxerga esse risco, porque tem essa receita. Então, percebe, André? Como o mercado fica enxergando esses riscos, mas a partir do momento que você enxerga do risco uma oportunidade e diversifica bem, para que esses riscos se materializarem, não te machuque, Carol, me parece que é o caminho que as pessoas deveriam buscar, concorda? Aliás, falando em Faz diversificação, sentido. professor, Todo sentido. você acha que todo investidor de fundos imobiliários, até os iniciantes, tem que ter, por exemplo, fundo de papel, de laje, de shopping, de galpões, alguns híbridos, ou eles têm que focar em algumas classes específicas? Essa é uma pergunta que eu me permita ter uma certa crise existencial com ela. Às vezes eu penso uma coisa, às vezes eu penso outra. Às vezes eu penso, um lado do meu cérebro responde o seguinte: vamos lá, começa a carteira certinho, estuda, escolhe logo já uns 20 fundos para você ter, 15, 20 fundos para você ter, mesmo que seja uma cota de cada um, mas já começa diversificadinho para você ter a noção do todo, para você já entender o raciocínio da diversificação, né? Às vezes, um outro lado do meu cérebro aqui, ele vai para um outro caminho, fala assim, não perde tempo estudando tanta coisa, tenta concentrar em algo que seja mais simples, né? E aí sim você, depois que você tiver um patrimônio um pouco mais relevante, já tiver estudado, você começa a diversificar. Eu gosto mais do meu lado primeiro aqui. Esse outro lado, se for por esse caminho, vai ter que começar talvez por esses fundos híbridos. Que seja um de tijolo grande como um KNRI, que seja um de papel grande como um MXRF, entendeu? Mas por outro lado, pode ter problemas nesses fundos e talvez o cotista possa se machucar. Então, é difícil dar essa resposta. Você coloca no meu lugar aqui, qual é a melhor resposta? É difícil, né? É difícil. Se a gente tivesse, talvez, ETFs de fundos imobiliários, porque assim, Barão, mas o hedge fund não é um ETF? Não. O ETF, ele não tem essa característica porque, assim, o ETF, as pessoas vão querer o ETF ou gostariam de ter o ETF, mas que queriam ter a renda. E são duas coisas que não se dialogam, porque o ETF não poderia distribuir a renda, porque aí paga imposto. Então, olha que crueldade é a pergunta que você está fazendo para mim. O melhor dos mundos... É difícil, não é, Carol? O melhor dos mundos seria diversificar e só dar certo. Não, o melhor dos mundos seria ter um ETF de fundos imobiliários que pudesse distribuir renda regulatoriamente, igual sem nos pagar o Estados imposto Unidos. de renda. Mas lá paga o imposto de renda, né? Lá como os REITs já pagam imposto, então faz sentido você ter o ETF, que aliás é o VNQ. Mas aqui no Brasil os fundos imobiliários são isentos. Só que se tivesse um ETF de fundo imobiliário, teria que pagar o imposto sobre... Aí ia diminuir muito o rendimento, né? Não ia fazer sentido ter um ETF. E aí o FOF, ele não pode ser considerado um ETF, porque se ele vende, porque você tem que ter o balanceamento da carteira, se ele vende, aí se tiver no prejuízo, ele não paga renda. Então, fundo imobiliário é um bicho tão diferente que se você não analisar como fundo imobiliário, você pode correr um risco de falar alguma coisa talvez equivocada, porque você vai querer compará-lo com outra classe e de repente ela é incomparável, né? Sim.